Qual é a diferença entre fazer um financiamento imobiliário e fazer um consórcio imobiliário? E o que isso implica de diferença de custo? Então vamos falar primeiro da tabela Price. Na tabela Price, a parcela que o cliente paga, ela é fixa, e os juros, mesmo com esse momento de mercado que nós estamos vivendo, onde a taxa de juros tem baixado bastante, isso não tem se refletido diretamente nos financiamentos imobiliários. Então, mesmo com o CDI hoje a 3% e provavelmente daqui a pouco tempo deve cair para algo por torno de 2,25%, as taxas de financiamento têm se mantido acima de 10% ao ano na maior parte das instituições. Então, como a gente está falando de juros compostos, isso significa que, por exemplo, na tabela Price, o que vai acontecer é que a pessoa vai pagar praticamente o dobro do valor do imóvel nesse financiamento. Se a gente utilizar como exemplo um financiamento de 1 milhão, que a taxa de juros seja, por exemplo, 1% ao mês, para ficar mais fácil para a gente fazer a conta. Então, a gente está falando que mensalmente 10 mil é juros. E é por isso que esse tipo de financiamento dá aquela sensação de que o valor não está diminuindo, de que o saldo devedor não está diminuindo. Porque se a pessoa paga, por exemplo, uma parcela de 15 mil reais em um financiamento, sendo que 10 mil é juros, 5 mil só que vai realmente amortizar da dívida. Então ela vai continuar devendo ali um valor muito alto. E principalmente no começo, tem essa sensação de que o saldo devedor não está sendo reduzido. Quando a gente pensa na tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, a conta que é feita é um pouco diferente. No longo prazo, esse tipo de financiamento ele vai ter um custo menor para o cliente do que na tabela Price. Então é como se nós pegássemos, por exemplo, esse 1 milhão e dividíssemos pelo prazo do financiamento. Então, um financiamento de 20 anos, nós estamos falando de 240 meses, eu pegaria esse 1 milhão, dividiria por 240, isso daria ali por volta de 4.166 mensalmente. Então, todos os meses, a amortização, ou seja, a redução da dívida seria desse valor. A vantagem desse tipo de financiamento é que essa parcela vai reduzindo, porque o saldo devedor, ele acaba reduzindo mais rápido do que na modalidade da tabela Price. Então, se a gente for comparar as três situações para um mesmo prazo de financiamento, na tabela Price, o imóvel vai sair por volta do dobro do preço. Na tabela SAC, ele vai sair por volta de 170 do preço. E quando a gente fala de um consórcio imobiliário, ele vai sair contando todos os custos por volta de 120 do preço. Então faz muito sentido avaliar esse tipo de situação, inclusive para substituição, porque sim, você que já tem um financiamento, substituir este financiamento por uma carta de crédito imobiliário, por uma carta de consórcio.